Olá, você que está assistindo a este vídeo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Breaking Bad, que foi criada, dirigida e roteirizada por Vince Gilligan. Antes de falarmos um pouco sobre Breaking Bad, é importante falar deste período que aconteceu na história da TV norte-americana, em que muitas séries de TV estavam tendo um destaque equivalente a obras cinematográficas, no sentido que a série de TV segue um padrão diferente no cinema, por possuir mais tempo de duração, uma sequência de eventos em que cada capítulo está interconectado com o outro. Logo, nós podemos perceber o quanto a emissora HBO foi um patamar de evolução nas séries de televisão, trazendo o que há de melhor em várias obras cinematográficas, correto? Eu quero citar a HBO nesse aspecto exatamente para falar sobre Família Soprano. Família Soprano foi uma série que teve muito destaque na época e ela pegou o que havia de melhor sobre a máfia italiana, sobre o crime organizado e levou a um patamar muito elevado. Então, é importante a gente frisar o quanto a HBO teve uma grande relevância no que viria depois a ser essas grandes séries de TV que nós conhecemos hoje em dia. Antes de citar Breaking Bad, também é importante dar destaque a outras séries de grande gabarito que cresceram muito ao longo do tempo, como Mad Men e a própria Game of Thrones também, que de fato foram séries com aspectos mais cinematográficos, que trouxeram o que havia de melhor na indústria hollywoodiana. Bom, para falar de Breaking Bad, é importante nós falarmos sobre a carreira do criador, o Vince Gilligan. Este, que nasceu em 1967 na cidade de Richmond, no estado da Virgínia, ele teve a sua infância marcada por uma coisa que foi muito dolorosa para ele, que foi a separação dos pais, o que consequentemente fez com que ele mudasse de cidade. Ele passou a morar numa cidade chamada Farmville, também no estado da Virgínia, e é engraçado que a escola no qual ele passou a frequentar depois foi o que serviu de inspiração como o título da escola que viria a ser aonde Walter White, o seu protagonista de Breaking Bad, viria a se tornar o professor de química. Bom, o que fez Gilligan realmente despertar o seu interesse por direção e por roteiro foi uma coisa muito interessante. Ele teve uma amizade com um rapaz chamado Angus Wall, que também posteriormente viria a se tornar produtor e cineasta, no qual a mãe dele, Jackie, foi uma grande incentivadora do trabalho do filho e também do Gilligan, porque quando Gilligan começou a ter a amizade com o Angus, ele recebeu um presente da mãe de Angus, a Jackie, uma câmera Super 8. E foi quando ele recebeu este presente dessa câmera que o Gilligan começou a despertar a sua criatividade para fazer seus próprios filmes caseiros. Então ele fez muitos filmes de ficção científica com o seu irmão caçula, o Patrick. E consequentemente, a partir desse momento é que Gilligan despertou essa paixão por ser cineasta e também por ser roteirista. Ele escreveu alguns dos seus primeiros roteiros ainda jovem e ele até ganhou um prêmio de um concurso, o que de uma certa forma foi muito bom para ele, um prêmio da Universidade da Virgínia, no qual serviu como base até para ele posteriormente frequentar a Escola de Artes do Estado. Então a carreira do Gilligan é muito marcada exatamente por essa presença fabulosa da mãe do seu amigo Angus Wall, a Jackie, porque ele já admitiu em entrevistas que se não fosse pela Jackie, ele não teria seguido os seus sonhos, o seu desejo de se tornar um cineasta e um roteirista. Então é muito importante ver o quanto a Jackie, que também trabalhava na mesma escola que a mãe do Gilligan, ela foi um ponto de partida para a carreira deste roteirista que nós tanto adoramos, que criou Breaking Bad. A partir deste ponto, Gilligan concluiu o ensino médio e ele conseguiu entrar na Universidade de Nova York, no qual, no Centro de Artes, a Faculdade de Artes de Tisch, no estado de Nova York.
E foi a partir daí que a sua carreira como diretor começou a ser alavancada. Ele escreveu um roteiro do filme Nosso Louco Amor, que foi lançado em 1998. E este foi o roteiro que fez com que o Gilligan conseguisse um prestígio muito maior e ele passou a ser reconhecido por alguns produtores. Inclusive o Mark Johnson, na época produtor de filmes, ele viu o quanto o Gilligan tinha um forte potencial artístico, criativo, e isso foi o que garantiu para ele a possibilidade de trabalhar na Fox Television, depois que ele concluiu o seu bacharelado em cinema, né, através da Universidade de Nova York, né? Então, é uma coisa muito curiosa, porque logo depois que ele já concluiu o nível superior, ele já estava, nesse processo de graduação, ele já estava mostrando os seus roteiros, mostrando os seus trabalhos. E isso foi o que garantiu a ele trabalhar na série Arquivo X. Ele tem aproximadamente 30 roteiros que foram escritos para The X-Files, né? Essa série de ficção científica que é muito aclamada da década de 90. E ele também foi produtor executivo de alguns episódios da série. Então, o início da carreira do Vince Gilligan na televisão começou com o Arquivo X, né? Através de toda essa jornada que ele passou ao longo de sua vida, desde a infância, descobrindo a sua paixão por gravar filmes Super 8, até o início da carreira dele na universidade, o que garantiu a ele possibilidade de adentrar na Fox Television. Após esse período que ele trabalhou para a Fox Television, anos depois, foi quando a AMC concedeu a ele um espaço para trabalhar na emissora, que estava, digamos assim, no início de carreira. A AMC estava produzindo suas próprias séries particulares, né? Então, é engraçado porque na época que ele tinha oferecido o que viria a ser o projeto Breaking Bad, já estava passando uma série chamada Weeds, que era a respeito de uma dona de casa, uma senhora que ela traficava maconha e ela tinha essa vida dupla, né? Ela mantinha essa coisa de uma senhora, né, na sua vida social, enquanto ela traficava maconha clandestinamente. Então, no início, isso foi algo que dificultou quando Gilligan ele lançou o projeto de Breaking Bad. Mas aos poucos, né, tanto fazendo novas modificações, novas alterações, isso garantiu a ele com que o projeto vingasse e fosse distribuído pela AMC. Então, é a partir daí que nós vemos o quanto o Gilligan ele fala muito em entrevistas como foi o processo criativo de Breaking Bad. Porque um cara que escrevia roteiros de ficção científica, de repente, ele muda da água para o vinho e vai fazer uma série dramática, né? Ele falou que o que tornava Breaking Bad para ele algo tão memorável é que ele queria falar sobre transformação. Ele queria fazer uma série sobre mudanças, transformação. Basicamente uma transformação do ego do protagonista, no qual ele começava na posição de herói, de uma pessoa humilde, né, uma pessoa querida por aqueles ao seu redor, e aos poucos ele iria se transformando num vilão. De uma certa forma, já no piloto, a série diz exatamente sobre o que ela se trata, quando o Walter White, interpretado por Bryan Cranston, ele fala em uma de suas aulas o que é química. E ele fala, a química é o estudo da matéria, mas eu prefiro encarar como o estudo das mudanças, das transformações. E ele fala que tudo no universo, está conectado com transformação. É claro que o Gilligan propõe com o seu roteiro é que essa transformação não necessariamente é algo benéfica. De fato, é algo muito perverso, algo muito negativo para a sociedade. E é isso que torna Breaking Bad também uma série que é uma crítica social sobre o quanto um homem, ele, após lidar com o fato de que ele pode morrer a qualquer momento, porque uma das coisas que também torna Breaking Bad algo memorável é que ele lida sobre a brevidade da vida. A questão de, a partir do momento que o Walter White descobre que ele tem prazo de validade, provavelmente é algo que ele ficou criando muita resiliência ao redor de sua vida para falar sobre, mas quando ele percebe que ele tem pouco tempo de vida, é neste momento em que ele muda a sua postura
sobre o trabalho que ele estava fazendo como professor de química. Mas vamos lá. Outra coisa que eu acho muito interessante é que o Gilligan ele já falou também o quanto a história seria o equivalente a pegar um personagem que é chamado de Mr. Chips, que é de um romance que foi escrito por James Hilton. É um romance chamado Goodbye, Mr. Chips. Esse personagem, Mr. Chips, é um professor de inglês. Então ele diz que quando ele estava criando Walter White, ele pensou sobre o Mr. Chips e também como esse personagem iria se tornar um Scarface. Scarface, para quem não sabe, foi o apelido de Al Capone, que foi concedido a ele na época da Lei Seca e que por ele ter uma cicatriz no rosto, então ele queria contar a história de um professor que, de repente, após descobrir que ele tem pouco tempo de vida, ele viria a se tornar um dos maiores criminosos, um dos maiores mafiosos de sua época. A história de Breaking Bad, e aí onde eu vou começar a sinopse com vocês, gira em torno de Albuquerque, que é uma cidade no Novo México. E nós vamos acompanhando a vida de Walter White, um professor de química de ensino médio, no qual ele vive uma vida pacata, monótona, fazendo suas aulas de química para os alunos da escola, mas ainda assim você percebe que ele não se sente realizado, ele não sente que está fazendo algo importante para com sua vida. Ele ainda precisa trabalhar num emprego paralelo como lavador de carros para conseguir uma renda extra. E a própria série também mostra os malefícios do sistema capitalista norte-americano, no qual a indústria, especialmente a área de saúde nos Estados Unidos, é algo muito desigual, no sentido que nem todos têm direito à saúde ou a acesso a hospitais, porque é uma questão muito financeira. Então, o próprio personagem, já no início da história, quando ele descobre que tem um câncer, após ele ter um desmaio durante o trabalho, ele também percebe que para ele seria muito difícil pagar as contas do hospital para tratar o câncer, e ele vê que ele tem pouco dinheiro. E tudo que ele tem é o seu conhecimento de química. A história gira também em torno de outros personagens coadjuvantes que vão orbitando o espaço em que Walter White convive. Nós vamos sendo apresentados para sua esposa Skyler White. Também ele tem uma relação com o cunhado, no caso, que é o esposo da irmã de Skyler White, que é Marie. Então a gente percebe que o cunhado dele, Hank, é um oficial da DEA, né, que é o Departamento de Combate ao Narcotráfico dos Estados Unidos. E é a partir deste momento que ele vai entrando em contato com o mundo do tráfico, através da presença do Hank na vida dele. Ele tem acesso a uma primeira batida da DEA para uma boca de tráfico que acontece na cidade do Novo México. E é nesse momento, já no primeiro episódio, que ele encontra com um dos seus antigos alunos do ensino médio, que era o Jesse Pinkman. Jesse Pinkman vai se tornar um personagem muito importante. Este, que é interpretado pelo Aaron Paul, que está excelente também no papel, é um jovem que, de uma certa forma, eu diria que tanto o Walter White quanto o Jesse Pinkman são a alma da série. A essência de Breaking Bad gira em torno deles. Porque o próprio Jesse Pinkman ele também tem dilemas muito fortes que embarcam o fato de ele ter sido um menino que apresentou comportamentos dificuldades na sociedade. Ele não conseguia se encaixar, seja no ambiente escolar, seja nas questões sociais. Ele era uma pessoa deslocada do seu contexto social. E, consequentemente, ele terminou entrando para o mundo das drogas. Ele terminou se tornando uma espécie de aviãozinho. Ele vendia as substâncias, né, para outras pessoas. Então, o que torna Breaking Bad uma coisa muito marcante é que, pelo personagem Walter White ser um químico, ele, de uma certa forma, ele cria um novo produto de substância azul que começa a se tornar a metanfetamina mais potente que está sendo procurada no mercado. Então, de uma certa forma, ele percebe que ele conseguiu criar uma metanfetamina pura. O nível de pureza dela é extrema, ao ponto que se torna uma substância muito querida pelos usuários, né? Então, já nos primeiros
nos primeiros episódios, lembrando que a primeira temporada é dividida apenas em 7 episódios, e de uma certa forma esses 7 episódios eles servem mais como uma introdução destes personagens, do contexto em que eles estão inseridos, e também serve como ponto para apresentar MacGuffins. O que são MacGuffins? São algumas formas ou também conhecidas como armas de Chekhov, né? Chekhov's Gun, que vão ser introduzidas em outras temporadas, como por exemplo a ricina. A ricina, ela se torna uma arma de Chekhov muito importante porque ela é apresentada já na primeira temporada e ela é utilizada em outras temporadas da série. Então, os episódios são separados entre o piloto, temos o segundo episódio que é Cat is in the Bag, o terceiro And the Bag is in the River, o quarto Cancer Man, depois Grey Matter, Crazy Handful or Nothing e No Rough Stuff Type Deal. Esses são os 7 episódios principais da série. E é muito legal porque a primeira parte da série realmente gira em torno deste dilema, porque ele começa a fazer o tráfico ilegal e ainda assim ele tem uma vida paralela como professor de química. E é a partir desse ponto que nós vemos que essa vida dupla do Walter White vai afetando todos os que estão ao seu redor. De uma certa forma até o próprio Jesse, mas não no início, na primeira temporada ele não é tão afetado, mas posteriormente sim. Então nós vamos acompanhando esses primeiros passos do Walter White no mundo do crime, e ainda assim nós percebemos o quanto no episódio Grey Matter ele também é introduzido a um grupo de amigos da época de faculdade, do qual ele teve um tipo de desavença, que a série ela não abre muito leque, muito espaço a respeito disso. É claro que fica subentendido que ele teve uma relação um tanto conturbada com esses dois amigos da época de escola. Fica até uma mensagem que é quase como se ele tivesse tido uma relação amorosa com este casal, no caso a esposa do amigo dele, e que isso pode ter sido algo que fez com que o Walter White ele perdesse o crédito e ele tivesse saído desta empresa Grey Matter. Então é muito legal porque a série fala que ele teve possibilidades de ter uma carreira promissora como químico, tanto para esta empresa como também até como professor universitário. Mas aconteceu algo na vida do Walter White que fez ele murchar. Ele literalmente foi murchando, ele foi ficando um pouco mais negativo, pessimista, e ele foi guardando toda essa energia dentro dele. E é isso o que faz com que a partir do câncer, e até mesmo pode ter sido um fator que fez surgir o câncer na vida dele, porque ele foi decaindo, ele foi desistindo das suas capacidades como químico, como professor, e isso é o que desencadeou os eventos da série. É algo muito importante de ser dito. Walter White ele pode ter entrado num processo de depressão na vida dele, que foi o que fez ele até desenvolver um câncer. E, consequentemente, por isso, essas decisões erradas, essas decisões negativas que ele tomou na vida dele foi o que posteriormente fez com que ele sofresse uma mudança drástica. Então é muito legal a gente ver a história de um homem que ele teve possibilidades de crescer na carreira dele, profissional, só que quando ele teve nas portas da morte, ele decidiu ir para o caminho ilegal, para conseguir enriquecer de forma muito mais rápida. E é exatamente sobre isso que Breaking Bad fala, sobre esse enriquecimento ilícito que levou à decadência do personagem. Já nos episódios finais da primeira temporada, nós vamos explorando o início dele na carreira do crime, o passado dele como profissional na área de química, e depois nós vemos que ele está disposto a ir até o fim com esse desejo de acumular um patrimônio para deixar para a família caso ele venha a falecer do câncer. E é exatamente isso a premissa dos primeiros episódios da série. Então ele também entra em contato com o Tuco, que é um traficante muito barra pesada e que ele vai ser muito importante em tramas que estão conectadas futuramente nas próximas temporadas. O Hank também, que é o cunhado dele, ele de uma certa forma vai
ser aquela coisa meio gato e rato, ele vai perseguir o que o Walter White está fazendo, a obra que o Walter White está fazendo, enquanto ele não sabe que é o próprio cunhado dele que está desenvolvendo essa nova droga, essa nova metanfetamina azul. Então, a primeira temporada termina exatamente quando o Walter White ele faz um acordo com o Tuco, que é um traficante muito barra pesada de Albuquerque, e a série termina de uma forma muito tensa, especialmente essa primeira temporada, em que ele vê o quanto o Tuco é uma pessoa descontrolada e que de uma certa forma vai ser difícil trabalhar com ele. E tanto o Walter White quanto o Jesse ficam até amedrontados por lidar com essa figura. Também é interessante falar sobre a arma de Chekhov, né? No caso a ricina. Ela é apresentada em um dos episódios no qual o Walter White ele tem uma desavença com um outro grupo de traficantes e eles ficam decidindo como matar um destes rapazes. Então ele até fala sobre utilizar a ricina neste processo. Então é algo que vai ser utilizado posteriormente nas próximas temporadas. Pronto, gente. Esse vídeo também não tem a intenção de trazer muitos spoilers sobre a série, apenas falar um pouco do processo de construção, que foi para o próprio Vince Gilligan criar Breaking Bad. Agora, nos próximos vídeos, eu vou adentrar muito mais no aspecto da construção dos episódios, evitando spoilers o máximo possível, porque a intenção é mostrar esse vídeo para aqueles que estão interessados em começar a assistir essa série fabulosa e mostrar o quanto o criador dela ele teve um processo de construção excelente até chegar à formação dessa série. Pronto, para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu vou pedir para que vocês cliquem no sininho, se inscrevam, compartilhem este vídeo nas suas redes sociais. Se possível, me sigam na minha página do Instagram. E aqui é um espaço realmente dedicado para falar sobre cinema. Como eu estou falando de Breaking Bad e eu acabei de falar neste vídeo que algumas séries de TV, elas passaram a ter um patamar de nível cinematográfico e hoje em dia elas de fato o são, é algo que é coerente com o poder supremo da sétima arte, de uma certa forma, né? Então eu vou trazer mais conteúdo sobre Breaking Bad futuramente, então estejam atentos para quando eu postar o próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos, agradeço muito pela atenção e até mais.